Bom dia, fim de ano chegando, muita gente aperta o passo e a dor aparece. Dói lombar, cervical, o corpo fica todo crocante. Se esse é o seu caso, este programa é para você. Hoje, meu doutor mostra como a fisioterapia ajuda a prevenir e tratar a dor com dicas práticas para quem tem mais de 60 anos e para quem convive com fibromialgia. Vamos entender o que observar, o que fazer já na rotina e como planejar o cuidado para chegar bem nas festas com mais movimento e menos desconforto. Para trazer informação de qualidade, recebemos o Dr. Lucas Bittencourt, fisioterapeuta com atuação em ortopedia, geriatria, oncologia, políticas de saúde pública e fisioterapia aquática. Além disso, é conselheiro federal do CONFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, presidente da Comissão Superior de Ética e Deontologia da Fisioterapia, mestrando em Gestão Pública com ênfase em Governança, Tecnologia e Inovação. Dr. Lucas, obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente bater um papo aqui sobre essas questões. Eu que agradeço, doutor Tibério. Bem, Lucas, a cada semana milhares de pessoas normalizam dor e postergam o cuidado. Hoje vamos ajudar quem está em casa a entender o que investigar, como prevenir e como procurar ajuda profissional. Lucas, começando pelo básico, o que a fisioterapia faz na prática para prevenir e tratar a dor? E como diferenciar o descaso ou aquele analgésico ocasional que é muito comum os pacientes usarem? Explica aí pra gente. A questão da dor ela é bastante relativa, né? Então é uma questão subjetiva, cada pessoa ela sente de uma forma. Mas a fisioterapia ela encara a dor de uma forma preventiva na questão de devolver a função daquele paciente, tirar a dor por meio da mobilidade, devolvendo a função articular, devolvendo a função muscular, dos sistemas mesmo daquela pessoa que está sofrendo naquele momento. Então, se for falar em questões de prevenção, é trabalhar o corpo antes da dor chegar. Então, você sabe que aquela pessoa vai fazer alguma coisa ali, como você bem colocou, o fim de ano está chegando, a gente quer entrar no shape, vamos botar assim, ele vai exagerar na musculação, então a gente vai entrar com um fator preventivo. Vamos criar estratégias para esse paciente com que ele possa ir para a academia de uma forma adequada, estruturada, com a musculatura adequada, com a articulação adequada, para que ele não gere dor, não ocorra nenhuma lesão. Aí é a prevenção. E a prevenção entra muito nisso, porque se você adequa teu corpo, se você coloca ali alongamentos, uma rotina de uma atividade de mobilidade, aquela articulação ela não vai travar com erro de musculatura, com erro de puxou ali, vamos botar aqui, a dona de casa vai pegar aquela panela e vai puxar de uma vez para poder fazer aquele peru no final do ano, vai puxar, sentiu as costas, então como é que a gente vai entrar com aquela prevenção? O trabalho de alongamento, o trabalho de mobilidade articular, para ela, essas dicas mais práticas, sempre se alongar, sempre trabalhar essa mobilidade, nunca deixar o corpo ficar dando aqueles sinais de travamento para ela não gerar aquela dor. É o fortalecimento da musculatura. Né? Exatamente, junto com o alongamento, sempre a mobilidade mesmo, o ganho articular, não deixar a articulação travar. E no caso do paciente já com sintomas, qual o momento de procurar a fisioterapia? O paciente sentiu dor, ele já pode procurar a fisioterapia a qualquer momento. A fisioterapia é uma profissão de primeiro contato. Então, ela não precisa necessariamente passar pelo ortopedista para vir para o fisioterapeuta. Ela pode vir já se consultar com o fisioterapeuta. Temos diversas especialidades, assim como a medicina, que podem atuar dentro dessa dor desse paciente. Então, a identificar, a gente vai fazer essa triagem, essa avaliação, vai ver se é caso mesmo que a fisioterapia vai poder resolver. Se for caso que a fisioterapia não vai ter uma intervenção, é um caso de passar por uma emergência, ou para um ortopedista, ou para um reumatologista, ou para um neurologista, nós vamos encaminhar sim, igualmente como vocês fazem conosco. Assim como qualquer problema de saúde, não deixar a coisa se prolongar. Exatamente. Né? Está fazendo aquele tratamento caseiro, com analgésico ali, qualquer tal, achando que vai resolver, né? Exato. Aquela velha máxima de, eu estou passando a canela de velho para ver se vai dar um jeito, sebo de carneiro, se não melhorar eu vou. E se deixar prolongar demais, vai chegar naqueles pontos que fica muito difícil
o tratamento, vai ter que fazer um tratamento interdisciplinar assim, muito grande, tanto envolvendo várias especialidades médicas e várias especialidades da fisioterapia para poder resolver. Então, não deixar agravar, vamos trabalhar de uma forma em que você antecipe a isso. É a melhor solução. Perfeito. As causas mais comuns, as queixas mais comuns, geralmente é uma lombalgia, uma cervicalgia, dor nas costas, Perfeito. dor na coluna e tal, né? Quais são as causas mais comuns? A lombalgia, ao contrário do que muita gente acha, que tem que ficar lá quietinho, quando sentiu, ficar quietinho, não. É dar mobilidade de fato para você reduzir esse quadro álgico, essa questão de dor. Então, hoje, questões mais comuns em questões de lombar são agachamento de forma errada, pegar coisa no chão, voltar. Às vezes a pessoa está dirigindo, quer pegar uma mochila atrás, vem aqui assim, vira e volta. Esse virar e voltar, então ele não está preparado para essa torção. Então na lombar acontece muito nessa situação. Cadeira inadequada no ambiente de trabalho, às vezes a cadeira é muito molenga, está quebrada, depois eu troco, nunca troca e aquilo vai gerando aquela dor lombar depois, porque a musculatura começa a entrar em conflito. Cervicalgia, hoje a gente tem um problema muito sério que celular, o uso do celular, você fica cabeça abaixo o tempo inteiro, isso gera uma retificação da cervical e você acaba gerando muitas dores cervicais devido a isso. O trabalhador ele passa muito tempo sentado, né? A questão tem que se observar muito também, a ergonomia do posto de trabalho, né? Perfeito. A ergonomia, como eu falei, cadeiras inadequadas, altura de computador inadequado, tempo de serviço inadequado. Então, assim, muito hoje, tempo sentado ali. Perfeito. Você fica muito tempo sentado, você fica nessa posição de flexão de quadril. Em vez de você adequar o posto de trabalho, a sua altura, ao seu corpo, você faz o inverso. Você procura se adaptar àquela cadeira quebrada, aquela cadeira literalmente remendada, né? Aquela mesa troncha, aquela mesa alta, aquela mesa baixa para você se adapta a ela e não faz o inverso. Exatamente, e evita também, muita gente leva muito copos hoje gigantes de água, né? Então a pessoa coloca 2 litros para beber dali e ela não levanta para ir buscar o copinho d'água dela. Então isso não levantar do seu posto de trabalho, você ficar muito tempo parado, começa a gerar essas dores também, porque a musculatura fica muito estática. A gente foi feito para se movimentar, não ficar totalmente parado. E às vezes tem cobrança mesmo, dependendo da atividade, tem que produzir, termina gerando essas questões. E vem aqueles microtraumas, né? Exatamente. A questão da prevenção você já falou, mas quais os hábitos mais simples você aconselharia fazer de rotina que é fácil adaptar ao seu dia a dia? Adaptar no dia a dia é sempre movimento, alongamento, movimento. Então, levantar, não ficar muito tempo parado, ver que está ficando muito tempo parado, você levanta, anda um pouquinho, se alonga, volta, movimenta todas as articulações do corpo, faz aquela questão assim, que hoje no posto de trabalho tem muito da ginástica laboral. O pessoal põe para movimentar punho, braço, pescoço, fazer a movimentação de quadril, movimentação de pé, porque é necessário. O nosso corpo ele não foi feito para ficar estático, ele foi feito para se movimentar. Então, o alongamento junto com mobilizações são a melhor forma hoje de você prevenir. Essas práticas é comum nas empresas, né? Fazer o alongamento antes de iniciar a jornada de trabalho e até no meio da jornada. Perfeito. Para ali 10, 15 minutos, faz ali aquela ginástica laboral e tal. Isso ajuda bastante. Bastante. Isso aí hoje você vê que você consegue reduzir assim as dores e problemas relacionados ao trabalho assim, em torno de quase 80%, 90%. Perfeito. Em termos de exames complementares, quais exames deveriam ser feitos? O fisioterapeuta faz, tem que encaminhar para o ortopedista, como é que é isso? Por lei e resolução, o fisioterapeuta ele pode pedir exames complementares, sim. Então, a gente, se ver necessidade, hoje em dia a gente pede muito raio-x, ultrassonografia. A gente está hoje avançando muito na questão da ultrassonografia cinesiológica, então, durante o movimento, fazendo o ultrassom para a gente ver se aquele ligamento, se aquele músculo está agindo, se comportando da forma correta, para que a gente possa, de fato, ter um diagnóstico, um tratamento correto com aquele paciente. E quanto tempo você consegue ter melhora no início do tratamento? Depende muito da lesão, do tipo de lesão, mas assim, lombalgias hoje simples, travamento de coluna por conta de um trauma ou de um puxão, em torno de, no máximo, 5 sessões hoje, a gente consegue dar um
uma resposta muito boa para essa dor lombar desse paciente. A expectativa de média de tratamento, semanas, meses, vai avaliar com a lesão? Vai variar com a lesão, mas hoje muito assim, em questões de lesões simples, como a gente está falando aqui, que são dores lombares, dores cervicais, hoje o tratamento a gente acaba trabalhando muito na área de 2, 3 vezes na semana, sessões. A gente não estende mais para aquelas sessões diárias, a não ser que seja um caso pós-cirúrgico, aí sim, são sessões diárias. Diária, né? Agora, em casos apenas de dores lombares ou dores cervicais, a gente faz um atendimento 2 vezes na semana, a gente consegue atender esse paciente com essa periodicidade e com um resultado ali, no máximo 5, 8 sessões, estourando, esse paciente está reabilitado. E a importância da fisioterapia num pós-operatório? A importância, eu digo que, na verdade, ela é essencial. Ela não está no grau de importância mais, ela está na essencialidade. Hoje, um paciente, por exemplo, de prótese total de joelho, ele termina a cirurgia, ele já está de pé, ali com o andador. Então, a fisioterapia tem que estar de imediato com esse paciente para ajudar a reduzir aquele inchaço, ajudar aquela musculatura a adequar aquele peso novo que está no joelho, porque você trocou osso por cerâmica e ferro, então muda aquela constituição corporal. A fisioterapia tem que fazer o corpo se adaptar àquela situação e é de imediato, é essencial no pós-cirúrgico hoje. E a fisioterapia na UTI, né? Fisioterapia na UTI. Foi com muito tempo ali no leito, deitado ali, imobilizado, e tem que estar fazendo a fisioterapia para evitar complicações, evitar embolia, né? No caso das lesões pulmonares. Perfeito. Hoje a fisioterapia da UTI, da urgência e emergência, intensiva, caixa respiratória, ela está muito evoluída no país, muito evoluída, e é essencial para manter a vida desse paciente, porque a gente vai trabalhar no suporte de ventilação mecânica, ou se ele não precisa de suporte de ventilação mecânica, como o senhor falou, questões da mobilidade, questões de manter a musculatura dele preservada. O paciente vai ficar deitado naquele leito, ele precisa daquele atendimento, ele precisa ficar sentado, ele precisa se levantar em algum momento, e o fisioterapeuta está ali para fazer isso e tirá-lo daquela situação. Ajuda, inclusive, para evitar as perdas musculares. Com toda certeza. Mas, Lucas, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. O assunto é interessante e passa rápido. Vamos dar o nosso intervalo e você que está nos assistindo, aguarde um pouco que nós voltamos. Estamos de volta com o meu doutor. Agora vamos falar do que protege e trata, do plano de exercícios, a ergonomia do sono, a alimentação e como ajustar para quem tem mais de 60 anos e para quem convive com fibromialgia. Doutor Lucas, exercícios que protegem a coluna, componentes essenciais e exemplos seguros para iniciantes e para dor aguda. Hoje, exercícios mais indicados para questões da coluna e proteção dela vai muito da fortalecimento do core abdominal, fortalecimento das costas, então assim, da região lombar mesmo. Podem iniciar em casa, com aquela abdominalzinha em casa mesmo, devagarzinho, abdominal da região inferior, só subindo as pernas. Então, proteção do core de modo geral, aquele agachamento leve, encostado na parede, não precisa aquele agachamento profundo, não. Chega ali, ó, até a linha do sofá, sentou, levantou, já ajuda muito nessa proteção. Então, hoje em casa você consegue ter um plano de tratamento, um plano de fortalecimento, que você consegue ter essa proteção. Não necessariamente aquela dona de casa precisa correr para academia, virar para esse mundo fitness de modo geral. Ela consegue ter essa qualidade de vida hoje. Os idosos com 60 a mais, como o senhor colocou bem, podem fazer exercícios simples em casa. Então, tem lá seu sofazinho, para um intervalinho de 10 minutos, senta, levanta 10 vezes, descansa, faz mais uma série de 10 vezes, faz 3 de 10 ali, sentando, levantando, já fortalecendo a perna, depois deita um pouquinho na cama, faz aquela elevação aqui assim para trabalhar o abdômen. Então a gente tem várias alternativas hoje para este cliente, vamos dizer assim, essa pessoa que está em casa sofrendo de dores lombares, se prevenir para ela não acontecer. Perfeito. Essa questão que você coloca é muito importante, porque não precisa ser aquele acompanhamento, aquele tratamento na academia e tal. Você pode fazer em casa os exercícios sem ultrapassar os seus limites, né? Perfeito. Você sempre respeitando o limite da pessoa. Atividade que você respeita o seu limite para evitar de terminar o exercício, em vez de melhorar, você piora. Você mesmo determina onde você consegue ir.
contanto que você esteja em movimento, esteja em exercício. Isso continua beneficiando, não é isso? Excelente. É exatamente isso. Hoje a gente não precisa estar dentro de uma academia forçando limites. A gente tem, claro, atletas que fazem isso, mas é questão de esporte, é outro foco. Compete, é competidor, vai para uma Olimpíada, vai para uma competição. Exatamente. Aí tudo bem, aí você se supera. Você ultrapassa limites. Exato. Mas aí é o está que em casa, fato não vai que eu se coloco. lesionar porque não tem necessidade. Aí é o fato que eu coloco para os meus pacientes. Aquilo que a gente trabalha com atleta, não quer dizer que a gente não possa trazer para o nosso paciente ou para a pessoa que está em casa ali, na sua rotina normal. A gente traz o melhor para aquela pessoa, mas dentro do limite dela. Perfeito. Esse é o conceito que quem está nos assistindo tem que entender. Exatamente. Ele não precisa estar ultrapassando seus limites, não vai competir, não vai para São Silvestre, não vai para a corrida de final do ano, né? Exatamente. Bem, e agora vamos falar de ergonomia. Ergonomia na vida real. Relação com o computador, celular, postura em casa e nos carros, como é que se ajusta isso aí? Como é que trabalha essas questões? Eu vejo hoje a ergonomia que a gente acaba abandonando por conta de vícios mesmo posturais, né? O celular, hoje a gente está com o celular aqui na nossa mão, mas a gente insiste em fazer isso. Para ver um vídeo no celular, o celular está na sua mão. Você pode elevar a sua mão aqui para assistir. Não tem por que ficar aqui. Né? Você pode se inclinar um pouco para deixar ele mais reto. Então você deixa sua postura mais correta. A gente costuma ver no trânsito aquela pessoa que você acha que o carro está dirigindo sozinho, porque a pessoa está deitada, só a mão aqui aí. É uma mão do lado de fora, outra mão aqui assim. Coloca o assento mais... não precisa ser 90 graus, mas ali mais ereto, a perna não totalmente esticada, um pouco dobrada. Se vocês que estão nos assistindo prestarem atenção, você está com uma almofadinha aqui atrás. Aqui atrás, eu exatamente. Também. Né? Senão, nós estaremos nessa posição que você está falando, se jogando na... Né? E aí, Perfeito. Daqui a pouco a gente ia levantar e estava com dor na coluna. Eu costumava... Um exemplo prático. Né? Eu costumava falar, quando assim, vai usar um computador, vai ficar mais tempo no computador, pega uma toalhinha, toalha de banho, enrola ela, coloca aqui na lombar, como suporte lombar. Sentou, aquilo já vai te ajeitar na tua postura. Ele vai evitar de você ficar assim, vai evitar de você ficar muito assim. Então ele vai te deixar na postura adequada, adequa a altura de computador para o braço, você não precisa ficar com o braço elevado, deixa o braço mais neutro, nessa posição que a gente tem com esse apoio de braço aqui. Sempre excelente. Adaptando o ambiente a você. Não o inverso. Né? Exatamente. As cadeiras têm regulação, regula a altura, regula o encosto e tal. Mas uma coisa que incomoda e é frequente com a idade, você desenvolve, independente de qualquer coisa, você vai ter um grau maior ou menor de osteoporose, né? Sim. E aí você tem as dores musculares, as dores ósseas em decorrência da osteoporose. Como é que é essa relação da intensidade da osteoporose com a fisioterapia? É muito importante a gente estar alinhado com isso, porque se a gente força demais um osso com osteoporose, ele pode quebrar. E isso a gente acontece muito com o idoso, que acaba sofrendo uma queda leve e fratura. Todo idoso tem, né? Exatamente. Então, assim, a questão de exercícios leves, de leve impacto, de baixo impacto, mas que ele consiga realizar para ajudar na calcificação óssea, aquela vitamina D que ele tem que tomar, aquele sol para metabolizar. Então, a gente tem alguns casos severos dentro da fisioterapia. A gente já trabalha justamente com a vitamina D e uma luz pulsada junto, um LED, um infravermelho ou luz ultravioleta para estimular essa reposição óssea. Mas não sendo o caso, sendo aquela dona de casa que está ali, toma seu solzinho, toma sua vitamina, caminha devagar. Não gosto muito de caminhar, não aguento caminhar muito. Vai para uma piscininha. Estou chamando a atenção a isso, Lucas, porque é comum você receber as pacientes nos consultórios e quando orienta a fazer caminhada, tal, não, doutor, não posso fazer fisioterapia, não posso caminhar porque eu tenho osteoporose e tal. A osteoporose, ela limita, mas não impede. Não impede, é essencial que faça, porque esse exercício leve que ela vai fazer vai estimular justamente o crescimento ósseo ali dentro. Então, assim, osteoclastos, osteoblastos, eles vão ser estimulados por pressão. Então, se você põe a pressão da perna ali já para uma caminhada leve, ela já vai estar estimulando o crescimento ósseo. Então, o cálcio, a vitamina D e o sol, obviamente, para metabolizar tudo isso. Perfeito. Agora vamos falar sobre sono e alimentação. Como o sono
regular impacta a percepção de dor e recuperação, né? Perfeito. A falta de sono, aquela pessoa que, devido a alguma situação, para de dormir ou quer ficar assistindo até tarde uma televisão e está em um processo de reabilitação, o sono ele vai atrapalhar diretamente essa reabilitação dessa pessoa, porque o corpo ele não vai ter os estímulos corretos ali de descanso. Ele não vai entrar em um sono REM, ele não vai descansar, a musculatura também não vai descansar, vai ficar sempre contraída e dificulta ainda mais o seu tratamento. Então a gente precisa que ele relaxe, que ele entre num estado de sono mesmo, para que se recupere, para o seu corpo descansar, para o teu músculo descansar e você conseguir fazer a sua reabilitação. E quem passou dos 60, né, começa a ter mais frequente essas queixas, né? Exatamente. Então tem uma recomendação específica para esse público, aquele que está com peso acima da média, não controlou o peso, não tem uma alimentação adequada, uma alimentação rica em fibra, uma alimentação que seja anti-inflamatória, que já está com nível de osteoporose, né? Claro, é sempre primeiro, quando a gente fala de alimentação, buscar o nutricionista, né, para que se adeque a essa alimentação dele. Mas, de toda forma, aquele paciente que se alimenta corretamente, que ingere o número de proteínas corretos, ingere seu número de vitaminas corretamente, ele responde melhor ao tratamento. Então, é um idoso, é um obeso, ele precisa se movimentar, ele precisa... E especificamente o obeso, né? Exatamente, porque ele vai gerar dores articulares, vai ter muita pressão por causa do peso. Então, para que isso seja revertido, a gente costuma, como eu sou da área da fisioterapia aquática... Não basta a fisioterapia se ele não fizer um tratamento para perder peso. Perfeito, perfeito. Ele tem que estar sempre em conjunto. Então, assim, como eu sou da fisioterapia aquática, eu sempre recomendo, assim, a pessoa está muito acima do peso, inicia pela fisioterapia aquática, porque a pressão vai ser menor ali nas articulações, você vai conseguir trabalhar mais essa musculatura e adequar depois ali a uma natação para ajudar a perder um peso. Então, a gente vai estar sempre trabalhando, nesses casos, com um nutricionista, com um profissional de educação física também. Então, a gente vai fazer um trabalho multidisciplinar com esse paciente. Perfeito. Lucas, a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco, mas antes nós temos que falar sobre fibromialgia. A fibromialgia é um problema, né? Então, os pacientes fibromialgicos em quadro grave ficam incapacitados. Como é que a fisioterapia ajuda? Perfeito. A fibromialgia ela é uma situação multifatorial e está muito relacionada ao estresse. E dessa forma, a fisioterapia, principalmente a fisioterapia aquática, ela abrange muito essa questão do estresse no paciente, porque quando você coloca ele no ambiente aquático aquecido, você consegue relaxar esse paciente como um todo, você consegue trabalhar a musculatura dele. Então, toda essa parte dolorosa muscular e articular a gente já trabalha ali dentro da fisioterapia aquática. E a parte de aquecimento da piscina, que promove esse relaxamento, esse desligamento desse paciente com o ambiente externo, também vai trabalhando também a cabeça dele, o nível de estresse. Então, você tem resultados maravilhosos com pacientes fibromialgicos no ambiente aquático. Perfeito. E com relação ao acesso a esses tratamentos na rede pública? Hoje, na rede pública, agora eu vou falar travestido de conselheiro federal, nós estamos trabalhando muito dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, dentro das secretarias municipais de saúde, de ampliar essa rede, fazer essas políticas públicas de saúde para o atendimento desse paciente. Aqui em Brasília, a gente tem no hospital... ao lado do Hospital da Criança, no hospital de apoio, a fisioterapia aquática. Então, para esse paciente de fibromialgia, já tem um caminho onde ele buscar. Mas a gente sabe que para manter uma piscina é mais caro, é mais difícil. Então, a gente precisa, de fato, mostrar para os nossos governantes exatamente aonde investir, visão, né? Como investir e viabilizar esse acesso ao SUS desses pacientes. Então, nós estamos... a deficiência é enorme na rede pública, né? Infelizmente, o Brasil ainda está longe de conseguir fazer que o SUS seja ideal para todos. E o número de fisioterapeutas aqui em Brasília, na rede pública, é suficiente? Tem déficit? Tem déficit. A gente está há 11 anos sem concurso público para a rede pública do DF. Então, o que a gente pode dizer é que o déficit está grande, são aqueles que já saíram da rede, foram
para outro estado porque passaram em outros concursos ou se aposentaram. Então não há reposição, não há Não concurso, houveram reposição desde mesmo então. que acontece na atividade médica e outras especialidades da área da Perfeitamente, saúde. perfeitamente. Bem, Lucas, infelizmente chegamos ao final do nosso segundo bloco, o tempo passa rápido, mas antes de encerrar, nós precisamos que você disponibilize suas redes sociais, o seu endereço do consultório, como é que as pessoas que nos assistem e que eventualmente queiram lhe procurar, consigam lhe achar. Hoje, dentro das redes sociais, eu estou no Instagram, que é Lucas Bittencourt Fisioterapia, e eu atendo raramente em consultório hoje por conta do fluxo de trabalho do conselho e do sindicato, então eu atendo mais no atendimento domiciliar, mas aqueles que precisarem podem me procurar, podem entrar em contato que eu estou à disposição. Bem, chegamos ao final do nosso programa, agradecer mais uma vez a presença do Dr. Lucas aqui com a gente, e a você que nos assiste, e até o próximo domingo, aqui no Canal 6 TV Brasília, às 8h30 da manhã.